Moçada, olha só, eu mandei para vocês uma lista de fixação de exercícios. Vocês conseguiram fazer? Conseguiram mexer nela? Vocês receberam, gente? Eu vi agora só, professor. Olha, Vocês receberam pelo Google Sala de Aula, certo? Eu mandei por lá. Recebi. Mas, assim, até agora não deu para dar uma olhada, não. Tá, mas vocês receberam. Certo? Sim, eu vi. Sim, tá. Beleza. Então, a ideia, pessoal, era que vocês tivessem feito pelo menos umas 5 daquelas questões para ver se ia aparecer alguma dúvida, né? Que foi o que eu havia pedido para vocês. Falei, vou mandar para vocês uma lista. Não é uma atividade para você me entregar, mas seria interessante se tivesse feito algumas para que as dúvidas aparecessem e a gente pudesse seguir em frente no conteúdo. Beleza? Hoje tem pouquíssima gente na sala, né? Pouquíssimos alunos. Só aqueles que estão aparecendo religiosamente aqui, né? Até os parabenizo por isso, beleza? De modo geral, o aluno IFES é muito bom, só que isso assim, está muito perceptível, essa pouca adesão de vocês, pelo menos nesse primeiro momento, e vocês que eu falo não são vocês, né? Vocês alunos, a essas propostas de trabalhos remotos, né? E, particularmente, eu acho melhor que tenha trabalhos remotos do que não tenha trabalho nenhum. O prejuízo para vocês eu vejo que seria maior, tá? Mas, enfim, então eu os parabenizo aí pela força de vontade e por entender, né, o que é esse momento que a gente está vivendo. Assim, a gente está tentando fazer o máximo que pode com o pouco que temos, né? Infelizmente, assim, dadas as condições atuais. Nem sempre vai ser perfeito, mas acho que o objetivo de todo professor é que vocês cresçam do ponto de vista acadêmico e escolham o destino de vocês, e não fiquem apenas com aquilo que sobrou, beleza? Acho que é muito ruim começar a vida acadêmica, a vida profissional de vocês ficando no que sobrou. Mas, enfim. Pessoal, Verdade. Não é verdade, Daniel? É verdade. Então, lembre-se, assim, galera, o meu sucesso é o sucesso de vocês. Eu só dou certo como professor se vocês derem sorte na vida. Senão não faz sentido, sabe? Então, tudo que a gente faz é objetivando, assim, que vocês consigam escolher os caminhos. E quando a gente não consegue escolher o caminho, gente, a gente vai para onde a vida leva. E aí, pode ser bom, pode ser ruim. Eu prefiro minimizar os riscos da vida, para falar a verdade, entendeu? Que os riscos sejam tomados de forma consciente. Beleza? Inspirador, sim. Mas você não está sendo irônico não, né, Daniel? Não, tô sendo não, é verdade. Daniel tá sendo Daniel, né? Eu também achei muito inspirador, professor. Achou o quê? Boa vibe. Inspirador, você falou. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem, cara, que a gente faz o nosso caminho. Vai ter um momento na vida que a gente não vai conseguir, porque nem tudo sai do jeito que a gente planeja, né? Até porque também esse tudo do jeito planejado não ia ter tanta graça, ia ser muito sem emoção. Mas a ideia é, quanto menos risco você estabelece para você mesmo, maiores são suas chances de sucesso. Então, eu traço minhas metas, eu traço meus objetivos e o caminho que eu quero percorrer. Pode ser que eu desvie em algum momento da minha vida? Claro que eu posso, porém, em fatores diferentes. Mas quanto menos riscos existirem, melhor. Minha opinião. Melhor no sentido de você alcançar o sucesso mais rápido. Você tem toda a razão. Eu tô sentindo um tom irônico. Não é ironia, não é ironia. Professor, é o Daniel mesmo, né? Não. Ele é besta. Falando mesmo, você fica quieto lá. Eu falo mesmo. Mas vamos lá, então. Aí, olha só, galera, a gente terminou em grupo sanguíneo na última aula, correto? Acho que sim. Isso, a gente falou do sistema BO,
né, qual era o fenótipo, né, fenótipos e genótipos do sistema BO, e falamos sobre a questão do fator RH, correto, gente? Correto. Sim. Sim. Beleza. Então a gente falou do sistema BO, que era um caso de polialelia, porque havia 3 alelos relacionados ao sistema BO. Onde aparecia uma relação de codominância entre o isão A e o isão B, e uma relação de dominância completa entre o isão e o isim. Falamos do sistema do fator RH, que é determinado por um único par de alelos, onde há dominância completa. Então, é aquele azão-azinho de sempre, que a gente já viu em outras situações. E finalizamos, galera, falando da questão da eritroblastose fetal, que é aquilo que acomete o segundo filho RH positivo de uma mãe, a partir do segundo, né, na verdade, a partir do segundo filho de uma RH positivo de uma mãe que é RH negativo. Beleza? Estão lembrados desse papo? Sim. Ou o contrário, né? Como assim? Se ele for negativo e ela for positiva. Não. Opa. Não, aí não. Não, é só desse Porque jeito. se ele é... Olha só, quem que falou? É porque positivo recebe de negativo, né? Não, mas veja bem. Isso aí. Beleza. Positivo recebe negativo sem problema. Mas a grande questão... Quem é que está falando? É Yuri? Eduardo, olha só, cara. A grande questão o problema é o anticorpo da mãe. Esse que é o problema, o anticorpo da mãe. Se a mãe já é positiva, ela não vai produzir anti-RH para ela mesma. Não, claro. Entendeu? Então não tem problema nenhum. Mãe RH positiva nunca vai ter criança com eritroblastose, nunca. É sempre a mãe negativa. E depois do primeiro filho positivo. Então, vamos supor, a mãe teve um filho negativo, não muda nada. Essa mãe negativa, né, teve um filho negativo, não muda nada. A mãe teve um segundo filho positivo. Para esse filho, não tem problema. Mas para o próximo filho positivo, seja ele qual for, né? Se aí o terceiro filho é negativo, não muda nada. Não muda nada, tá tudo de boa. Agora, o outro filho RH positivo que aparecer, esse vai ter o problema. RH negativo, você quer dizer? Não, deixa. Positivo. Ok. Positivo. Lembra, Isso. o problema é o anticorpo da mãe. O anticorpo da mãe é o anti-RH. Então, vai afetar crianças que tenham RH. Então, tem que ser positivo. Tudo bem, Luísa? Justo. Por um momento eu confundi todo o negócio. Mas está claro para geral, pessoal? Não estou falando só para Luísa, não, para todo mundo. Tá de boa para todo mundo, gente? Tá claríssimo. Luísa, professor, Ei, pode falar. você pode repetir esse slide aí? Eu não tô lembrando da explicação dele, não. Esse aqui, que está na tela agora? Olha só. Vamos lá. Eritroblastose é um mal que acomete crianças RH positivo. Beleza? Então, vai acometer sempre crianças que forem RH positivo. O que é ser RH positivo, Eduardo? É ter um antígeno, uma glicoproteína na hemácia. Então, essa criança, ela tem na sua hemácia o fator RH. Beleza? E, obrigatoriamente, a mãe ela tem que ser negativa. Porque o problema é o anticorpo que a mãe produz. Esse que é o problema. E se a mãe for RH positivo, ela não vai produzir anticorpos para ela mesma. Então, porque para ela o RH é normal. Então, quando a mãe é negativa, ela pode produzir anticorpos anti-RH. Beleza? Aí, como é que funciona a história? Você vai ter uma mãe, vamos botar aqui, você vai ter uma mãe que é negativa, beleza? RH negativo. Aí essa mãe tem um primeiro filho. Esse primeiro filho também é negativo. Muda alguma coisa? Nada. Filhinho normal, mãe normal, rolou nada. Aí essa mãe tem um segundo filho. Aí esse segundo filho é positivo.
Esse neném vai ter algum problema? Não vai ter. Não vai ter. É depois desse primeiro positivo, lembra? Ele é o segundo filho, mas é o primeiro positivo. É depois do primeiro positivo que a situação pode aparecer. Então, vamos supor que essa mãe teve um segundo filho RH positivo. Beleza. Esse neném vai ter vida normal. Quando esse neném nascer, quando você faz o parto, há contato do sangue do feto com o sangue da mãe. Aí é nesse momento do parto dessa criança positiva que a mãe, ao ser sensibilizada para o fator RH, né, teve contato com o fator RH do feto, do neném, aí ela passa a produzir anticorpos. Então, é do nascimento dessa criança que a produção de anticorpos tem início. Aí essa mãe tem o terceiro filho. O terceiro filho é negativo, sem problemas. Porque o anticorpo anti-RH, ele vai atuar no fator RH. Se essa terceira criança não tem o fator RH, para ela, não muda nada. Está passando anticorpo para ela? Tá. Só que ela não tem o fator RH. Então, as hemácias dessa terceira filha não serão afetadas. Agora, hipoteticamente, né? Vamos imaginar que o quarto filho seja positivo. Lembra que a mãe, ela foi sensibilizada lá no segundo neném, lá no segundo filho. Então, ela já começou a produzir anticorpos ali. Agora é um problema. Que anticorpo, célula da mãe não passa, célula sanguínea da mãe não passa para o sangue do feto, né? Mas o anticorpo passa. O anticorpo consegue atravessar essa barreira, né, hematoplacentária e chegar na circulação fetal. E aí o que vai acontecer? As hemácias dessa criança começarão a serem destruídas. Então, a taxa de hemácia adulta começa a cair na corrente sanguínea, no momento que o bebê precisa de muito. E a atividade metabólica dele é muito alta. É muito alta. Então, ele precisa de muita hemácia para transportar oxigênio, né? Aí, o que ele faz? Ele começa a liberar na corrente sanguínea aquelas hemácias jovens, aquelas hemácias que ainda têm núcleo, que ainda tem organela celular, mitocôndria, plástico, blá, 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 blá. Então, uma célulazinha completinha, não é uma hemácia ainda. Hemácias jovens são chamadas de eritroblastos. Eritroblasto é uma hemácia jovem, que começa a aumentar de quantidade dentro da circulação fetal. Por quê? Porque as hemácias adultas desse bebezinho estão sendo destruídas pelos anticorpos da mãe. Beleza? Deu para entender o que é eritroblastose? Deu sim, obrigado, Enes. Beleza, Luísa? Relembrou aí? Lu? Eu, sim. Sim. E aí, galera, mais alguém que tá na dúvida? Mas, professor, Sim. isso causa, tipo, a morte do feto ou Pode só... causar a morte, pode causar danos severos, permanentes. Pode até, assim, quando o bebê nasce, é feita uma transfusão completa de sangue nele, tá? Todo o sangue dele é removido e substituído por outro, com hemácias normais, né? Vou botar assim. Mas mesmo assim, e pode ser que esses danos sejam menos significativos, mas geralmente os danos são permanentes. Cegueira, surdez, má formação, algum tipo de idiotia, né? de retardo mental. Geralmente Sim, é são severos. porque eu tava com dúvida que minha avó é negativa. Aí ela teve 6 positivos. Só que aí, quem é que tá falando? Miguel. Miguel, olha só, Miguel. Só que aí, Miguel, o que a gente faz, né? A gente previne a ocorrência de eritroblastose. Tá? Então, já há algum tempo, né? Já há algumas décadas, e a gente faz o quê? Toda mãe, toda gestante RH negativo, ela toma um soro, é injetado nela, né? O soro anti-RH. Ou seja, por exemplo, sua avó é RH negativo, né? Aí ela vai ter o primeiro parto. Até 72 horas após o parto, não quer dizer que seja depois, pode ser antes, inclusive, né? Mas até 72 horas do parto, ela vai tomar uma injeção contendo os anticorpos anti-RH.
Com qual objetivo? Com qual objetivo? Para que esses anticorpos promovam a destruição das hemácias do feto positivo, do nenenzinho positivo. Porque aí, Entendi. se a mãe se você tem um antígeno destruído na mãe, ela não vai ter resposta imune, né? Se ela não tem resposta imune, ela não ganha memória imunológica. Uhum. É o mesmo lance do soro antiofídico, né? Você leva uma picada de cobra, o que eu aplico em você? Um soro antiofídico, ou seja, um soro que tem os anticorpos para o veneno. Então, por que você não fica imune? Porque não foi você que produziu, você destrói o veneno. O soro que eu apliquei vai destruir. E você não vai precisar produzir anticorpos. Você não ganha memória imunológica para o veneno. Entendi. Beleza? Mas o bebê não vai sofrer do mesmo jeito por falta de hemácias adultas? Como assim? Já que não colocou o anti-RH no sangue da mulher e foi Não, mas aí é antes do nascimento, né? Já vai tirar o bebê. Aí vai matar a criança desde o do início? Ou não? Não, Daniel, olha só. Isso é feito, por exemplo, assim, ó, a gestante entrou em trabalho de parto. Aí se aplica ou até 72 horas após o parto em si. Eu não vou aplicar antes. Porque esse contato que a mãe tem com as células do filho é no parto só. Não é na gestação. Tá. Então vai meio que retirar as hemácias, a proteína do RH naquele momento para que não tenha contato. Isso, fiz o parto. Aí as hemácias estão na circulação materna, por exemplo, né? aquele pouquinho. Se eu já aplico o soro, eu não dou tempo da célula da mãe, do sistema imune da mãe, passar a produzir anticorpos para ele, porque eu já destruí já. Porque não é imediato, né, galera? Não é imediato. Isso leva um tempo. Para você que é a ideia da vacina, né? Quando eu te aplico uma vacina, por exemplo, assim, sei lá, eu apliquei uma vacina hoje, amanhã você está imune? Não. Você vai começar a produzir anticorpos aí, uma quantidade razoável, daqui uns 15, 20 dias. Entendeu? Entendido. Aí você adquiriu memória, imunológica, mas isso demora aí uns 15, 20 dias para isso acontecer. Uhum. Beleza, Professor, gente? Beleza. Sim. Você falou aí que o primeiro filho que não vai ser prejudicado, né? Porque a mãe não tem os anti-RH. Mas e se a mãe não for... se a mãe, antes do primeiro filho, no caso positivo, ela for sensibilizada, sei lá, para uma transfusão? Aí afeta. Uhum. Aí afeta. Se ela receber. Mas aí é aquela história, né? Se ela é RH negativa, ela não pode receber um sangue RH positivo, né? Uhum. Então, não, mas como ela ainda não tem anticorpo e uma transfusão demoraria, não? Não teria problema ela. Como o caso do primeiro filho. Sim, demoraria, mas aí eu sensibilizaria a mãe. Uhum. Aí no futuro, né? Numa situação de emergência, ela não poderia receber, né? Mas na prática, cara, assim, ninguém faz isso não. Se ela é RH negativa, ela só recebe sangue RH negativo. Entendi. Mas tá? tem também algo natural, tipo, uma proteção para ela, para a mãe? Ou pro bebê também, no caso. Como assim, proteção? Não entendi. Tipo, algo natural, algum grupo sanguíneo que possa... a doença não possa passar pro bebê? Não. Não? Tem não. Na verdade, o que se faz é evitar que a mãe seja sensibilizada. Aí se evita... Com soro, né? Com soro, isso aí. Entendi. Toda gestação, todo parto, ela vai tomar, se ela for negativo, né? Todo parto, ela vai tomar o soro. Todo parto. Beleza? Tranquilo. Mais perguntas? Não, só isso. Professor? Pode falar. O terceiro filho, volta o slide, por favor. Agora você tirou o negócio, mas o terceiro filho, Uhum. ele tinha sido sensibilizado, não tinha? Não, quem é sensibilizado é a mãe. Mas ela passou, eu não entendi direito, você falou alguma coisa tipo, o terceiro no caso era negativo, e ela
Você falou que não ia fazer muita diferença. Não ia fazer Ela nenhuma passava. diferença. Por quê? Porque, olha só, a mãe foi sensibilizada, eu falei com você assim, ó, o primeiro filho era negativo, certo? Aí foi de boa. Aí o segundo filho foi positivo. Aí ela foi sensibilizada. Aí ela, se não, tomou o soro, que eu tô falando, né? Aí ela foi e começou a produzir anticorpos. Lembra que anticorpo passa para a circulação fetal. Aí o terceiro filho é negativo. Qual é o anticorpo que ela está produzindo? Não é o anti-RH? Aí a minha dúvida é que, quando ela passou para o terceiro, ele teoricamente tem esse anticorpo, então, né? Para ele não faz diferença. Não, então. A questão é que o terceiro filho, ele não tem o fator RH. Concorda? Aham. Se ele E aí, não... o que eu fiquei pensando é que, se esse terceiro filho tiver uma gravidez no futuro e Não, tiver um não, não, filho não, não. positivo, Peraí. acontecer Calma alguma aí. coisa, É quem é que está falando? é na Clara. Ana Clara. Ana Clara, olha só. O que eu falei foi assim, ó, imagina, esse neném está lá no útero materno sendo gestado, certo? E a mãe está passando anti-RH para ele, beleza? Esse anti-RH é da mãe, não é dele. Então, esse anti-RH não vai surtir efeito nesse neném, porque ele não tem o fator RH, concorda? Se ele não tem o fator RH, o anti-RH da mãe não vai fazer diferença para ele, que não vai ter nada para atacar. Só que esse anticorpo não é dele. Como não é dele, esse anticorpo para ele também é um antígeno. Então esse anticorpo também vai ser destruído. É uma questão de tempo. Ah, tá. Entendeu? Então, por exemplo, é igual o lance do sabe, vocês falam assim, amamentar o filho é legal, porque você, via leite materno, você dá vários anticorpos para o bebê, bababá. Beleza, só que essa imunidade que a mãe confere ao amamentar o filho, ela só confere enquanto o filho estiver sendo amamentado. Porque o anticorpo não é dele. Como não é dele, ele não está ganhando memória imunológica, ele não está ficando imune, ele está imunizado temporariamente pelo anticorpo da mãe, que é a mesma lógica do soro. Beleza? Que é a mesma lógica do soro. Então, eu recebi soro antiofídico, então eu ganhei anticorpos prevenindo de jararaca, por exemplo. Mas esses anticorpos vão ficar em mim até quando? Vai ficar uns 10 dias só. Por que vai ficar uns 10 dias só? Porque como o anticorpo não é meu, para mim ele é um antígeno. Se ele é um antígeno, eu vou destruir. Então, eu não vou ficar com ele permanentemente. Tudo bem ou não? Entendi. Beleza? Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, galera? Não? Pessoal, vocês estão aí, né? Sim, professor, estamos aqui. Beleza. É porque quando apresenta assim, eu não Todos consigo ver nós. ninguém mais. Olha só, eu falei para vocês que o sistema BO não era o único, né? Também existe um sistema MN, também é um sistema sanguíneo, tá? O que é esse MN? Você também tem uma proteína na membrana das hemácias de dois tipos, a proteína M e a proteína N, que é determinado por dois pares de alelos, ou por um par de alelos só, onde há uma relação de codominância entre eles, beleza? Então você tem, se o indivíduo for homozigoto, Lzão M, ele vai ser do grupo sanguíneo M. Lzão N, do grupo sanguíneo N. Se ele for heterozigoto, do grupo sanguíneo MN, porque é um caso de heterozigose, ou que é um caso de codominância. Tá, mas ninguém nunca me falou meu tipo sanguíneo do sistema MN, nem o meu. Eu também não sei qual é. Por quê? Porque nesse sistema não existe aglutininas. E o que são as aglutininas? Terceiro ano. São os anticorpos? São os anticorpos. Como não há aglutinina, não tem anticorpo, então, se eu sou MM, se eu sou NN, se eu sou MN, não faz menor diferença do ponto de vista da transfusão sanguínea. Então, não há uma aplicabilidade dessa informação. Beleza? Então, basta eu saber que existe, basta eu saber que é um caso
de codominância, tá? E que eu tenho apenas 2 alelos envolvidos nessa história. Dúvidas? Beleza. Galera, então vamos lá agora. Um outro tipo de herança, beleza? Herança que está relacionada aos cromossomos sexuais. O para trás, pessoal, nenhuma pergunta até agora? Beleza, então. Então, olha só. Nós temos, então, 3 tipos de heranças relacionadas ao sexo, tá? Nós temos a herança ligada ao sexo. Toda vez que eu falar em herança ligada ao sexo, ele vai estar no cromossomo X. O gene responsável vai estar no cromossomo X. Então, sempre que eu falo assim, ó, daltonismo é uma doença recessiva ligada ao sexo. Então, eu estou dizendo o que para vocês? Estou dizendo que o gene que causa o daltonismo ou a visão normal, elas estão no cromossomo X. Em qual parte do cromossomo X? Naquela parte que não tem região homóloga no cromossomo Y. Então, eu não tenho no cromossomo Y aquela região onde encontraríamos esse tal gene para daltonismo, por exemplo. Então, daltonismo é uma herança, é uma doença recessiva ligada ao sexo, então o gene está lá no X. Então, se ela é recessiva, galera, e aparece o gene dominante, a pessoa vai ser normal, concordam? Sim, Como? galera. Ó, Repete aí, por favor. vou repetir. Ó, a gente está falando, por exemplo, de daltonismo. Daltonismo e hemofilia também. São 2 condições genéticas. Na hemofilia, o indivíduo não consegue produzir 2 fatores de coagulação, então o indivíduo tem uma enorme dificuldade para ter coagulação sanguínea. Então, em caso de acidente, o risco de morrer em função da hemorragia é enorme, tá? E no caso do daltonismo, é aquele falta ali um dos cones, ou em casos mais raros, os 3 cones na retina. Lembrando, galera, que cone é aquela célula que me permite distinguir cores na minha retina, beleza? Ok. Bom, então estou dizendo que é recessivo. Se eu estou dizendo que é recessivo, então quer dizer assim, ó, Dzão para daltonismo é normal, Dzinho é daltônico, hemofilia também. O Hzão para hemofilia é o cara normal, o Hzinho é hemofílico. Se ele está no cromossomo X, porque é ligado ao sexo, né? Então, se é ligado ao sexo, quer dizer que ele está no cromossomo X. Eu tenho aqui um cromossomo X e um cromossomo Y. Lembrem que o cromossomo X tem uma região que você não encontra homologia no Y. Então, se eu estou dizendo que o gene para daltonismo é de herança ligada ao sexo, eu estou dizendo que o gene está aqui, por exemplo. Ó. E eu não vou encontrar essa região no cromossomo Y. Estou falando? Tudo bem. Beleza. Aí eu falo bem assim, se daltonismo e hemofilia são recessivos, para que essa condição se expresse, não pode aparecer o gene dominante no indivíduo, correto? Correto. Beleza? Então, uma mulher, por exemplo, uma mulher é XX, certo? Então, para uma mulher ser daltônica, ela teria que ter 2 Dzinhos. Porque qualquer Dzão junto deixaria essa mulher normal. No caso masculino, eu só tenho um X. Se eu só tenho um X, um único alelo Dzinho já me deixa daltônico. Por isso, galera, que você vai encontrar na população muito mais homens com daltonismo ou hemofilia do que mulheres. Porque o homem, basta que um único alelo esteja presente para que a condição se expresse. No caso feminino, eu preciso de 2. Então, é mais difícil para a mulher apresentar essa condição quando comparada com o homem.
Entendemos? Sim, sim. Nenhuma pergunta, nada? Quando a gente fala, então isso, pessoal, quando o quadro é, né, ligado ao sexo. Quando o quadro é restrito ao sexo, a gente está falando do gene na porção não homóloga do cromossomo Y. Beleza? Então, se é restrito ao sexo, só vai estar no cromossomo Y, não no X. Então, é um quadro que vai ser, obviamente, exclusivamente masculino, já que a mulher não transporta o Y em nenhuma situação. De acordo? Sim. Ótimo. E quando a gente fala, pessoal, de herança influenciada pelo sexo, a gente está falando de cromossomo autossômico. Lembramos esse nome aí, cromossomo autossômico? Uhum. São aqueles cromossomos, né? Todos eles com exceção do X e do Y. Então, são situações ligadas a cromossomos alelos, né? Em cromossomos autossômicos, que vão ser influenciados por questões de gênero, que tem a ver com hormônio sexual. Um exemplo clássico disso é a calvície, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Só para a gente dar uma relembrada aqui, nós temos na espécie humana 23 pares de cromossomos, né? 22 são autossômicos, ou seja, são comuns a homens e mulheres, e você tem um único par, que é heterossômico ou alossômico, que são os cromossomos sexuais X e Y, né? Na verdade, o Y, ele é considerado o cromossomo heterogamético. Por que ele é o heterogamético? Porque é ele que faz a diferença, né? É ele que vai fazer a diferença. Por exemplo, assim, quando uma mulher produz gametas, como ela é XX, todos os ovos carregam apenas o X. O homem, que é XY, metade dos espermatozoides carregarão o X, metade dos espermatozoides carregarão o Y. Então, quem determina o sexo no indivíduo, no nenenzinho, vai ser sempre o espermatozoide, sempre o espermatozoide, que é o único gameta que vai carregar um cromossomo sexual diferente, é o espermatozoide. Beleza? Beleza. E lembrando aquela hipótese de Lyon. Quem é que pode me recordar aí o que a hipótese de Lyon diz? É que quando você tem uma mulher dentro lá do núcleo, vai formar um corpúsculo. Tá no seu nome, corpúsculo. Tá escrito aí que é corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Que é quem? Que é um dos cromossomos X que fica permanentemente condensado. Certo? E essa hipótese de Lyon, ela diz o quê? Qual é a razão para isso, né? A explicação para isso. Seria um mecanismo de compensação genética, para que machos... E lembrando que isso é para qualquer mamífero, tá? Lembrando que machos e fêmeas teriam mais ou menos o mesmo lote de genes, de alelos. Correto? Galera, vocês podem me interromper em qualquer momento, hein? Tá de boa? Tá de boa. Professor, Pode falar. eu não entendi muito bem a hipótese de Lyon, não. A hipótese de Lyon, cara, ela diz assim, ó. Imagina aqui, ó. Vamos fazer aqui mesmo. Imagina aqui, ó. Você tem um cromossomo X e um cromossomo Y. O cromossomo Y, ele é bem menor que o cromossomo X. Como ele é bem menor, então, obviamente, ele vai ter menos alelos do que o X. Concorda? Sim. Beleza. Um homem seria assim, né? Uma mulher, cromossomicamente, em relações sexuais, ela seria assim. Então, isso vale para qualquer mamífero. Então, a fêmea de mamífero, como ela tem 2X, ela vai ter mais genes do que o macho de mamífero. Como que isso foi compensado, segundo a hipótese de Lyon? Pela manutenção de um desses cromossomos X permanentemente condensado. Porque quanto mais condensado o DNA estiver,
menos ativo ele será. A mulher, a fêmea de mamífero, né, ela tem mais genes do que os machos de mamíferos? Tem. Só que esses genes eles estarão inativos. Então, isso compensa. A carga genética que se expressa é mais ou menos a mesma. É isso que a hipótese Lyon diz. É a explicação do porquê um dos cromossomos X fica o tempo todo condensado. Saquei, obrigado. Sacou? Mais alguma pergunta, galera? Não? Beleza. Então, aqui, ó, se a gente está falando de herança ligada ao sexo, então a gente está falando de um gene que está nessa posição aqui, ó, na região não homóloga do cromossomo X. Beleza? Aí demos aqui os dois exemplos, daltonismo e hemofilia. Deixa eu ver se eu... Isso. Olha aqui. Ah, não mostrei. Ah, não. Tem aqui, ó. Vamos pegar daltonismo e depois hemofilia, beleza? Ó. É um quadro que é recessivo. Beleza? É um quadro recessivo. Bom, se é um quadro recessivo, o daltonismo, para surgir, ele tem que apresentar, em tese, só na forma recessiva. Então, vamos botar aqui, para daltonismo, eu tenho o Dzão, que é o gene, o alelo normal, e o Dzinho, que é o alelo para daltonismo. Para que a condição de recessividade apareça, eu posso ter o alelo dominante junto com o indivíduo? Não. Não. Não, eu não posso ter, né? Então, por exemplo, se a mulher for XDzão, XDzão, ela é normal. Se ela for XDzão, XDzinho, ela tem o alelo para daltonismo, mas ela é normal. Para ela ser daltônica, a condição tem que aparecer em homozigose, ó. Tem que aparecer em homozigose. Beleza? Aí ela seria mulher daltônica. Um homem normal, ó, Dzão, XDzão. Com um único XDzinho, o homem já é daltônico. Para a mulher ser daltônica, ela precisa de 2 alelos desse. Então, por isso que eu vejo, ó, homens daltônicos, 8%, enquanto que mulheres daltônicas, 0,64%. Então, o percentual de homens daltônicos na população é muito maior do que de mulheres, por uma razão óbvia. Mulheres precisam de 2 alelos recessivos, de 2 Dzinhos para ser daltônica. O homem, só de 1. Tudo bem, galera? Tudo bom. Beleza? Todo mundo está vendo o número aí na minha figura? Graças a Deus eu tô. Sim, sim, claro. Porque tem gente que descobre que é daltônico nesses momentos, né? Então todo mundo está vendo aí direitinho que tem um 8 aí, certo? Professor, o que é esse quadrado cheio de bolinha aí? É dele que eu tô falando, Daniel. Não, tô brincando. Tá. Achei que você estava falando sério. Então vamos lá, ó. No caso da hemofilia, é a mesma história, também é recessiva, né? Então repare aqui. Se a mulher for Hzão, Hzão, normal. Hzão, Hzinho, normal. Para a mulher ser hemofílica, ela tem que carregar 2 alelos Hzinhos, ó. Beleza? Homem com Hzão normal e um único alelo Hzinho já torna o indivíduo hemofílico. Então você tem, ó, homens hemofílicos, 1 em cada 10.000, e mulheres hemofílicas, ó, 1 em cada 100 milhões. Então a diferença é muito grande. Beleza? Beleza, gente? Pessoas? Beleza. Ah, Sim. estão aí, né? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Herança restrita ao sexo. Restrita ao sexo, eu falei que está onde? No cromossomo Y. Então, no cromossomo Y só pode estar no homem, porque a mulher não tem o cromossomo Y, né?
nós chamamos de genes holândricos, porque o termo holândrico ele se refere a masculino, beleza? Ele se refere a masculino. Hipertricose auricular é a presença de pelos na orelha, no lobo do pavilhão auricular, beleza? Que é uma característica que só aparece em homens. Herança limitada ao sexo é aquela, né, ou influenciada pelo sexo, né, que está presente em genes autossômicos e tem a ver com a expressão do hormônio sexual daquele gênero. Né? Então, vamos botar assim, ó, por exemplo, né, eu coloquei como exemplo aqui, ó, produção de leite em mamíferos, na verdade. O macho de mamífero também tem mama? Tem, mas a gente não produz leite. Por que a gente não produz leite? Porque isso é um tipo de herança limitada ao sexo, já que há uma influência de hormônios sexuais femininos. Tranquilo? Então seria uma reação de epistasia? Não, porque não tem gene envolvido. Na verdade, quando a gente fala de epistasia, Daniel, a gente está falando de um par de alelos influenciando a atividade de outro par de alelos. Beleza? Aqui não. Aqui a gente está falando da influência de uma característica ligada ao gênero, que são os hormônios sexuais. Ah, tá. Entendi. Beleza? Professor, Ei, pode falar. a calvície ela é restrita ou limitada pelo sexo? Ao sexo? Ela é limitada, é influenciada, né? O termo que a gente usa é influenciado pelo sexo. Na verdade, seria esse caso aqui de limitado, beleza? Que é o influenciado, né? Que é a mesma coisa. Porque também existem mulheres calvas, não existem homens, somente, existem apenas homens calvos. Mas é muito mais fácil você ter calvície no homem por conta dos hormônios ligados ao gênero, por causa da testosterona. É a testosterona que causa a alopecia, né? Que causa a queda mais acentuada de pelos. Mesmo mulher calva, ela não é igual ao homem, onde há uma queda total dos cabelos, entendeu? Onde uma alopecia total. Tudo bem? Sim. Beleza? Beleza? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui. Genes para calvície, né? O cesão, por exemplo. Alopecia é a calvície, tá? Então, se o homem for cesão, ele é calvo e a mulher também. Se o cara for heterozigoto, cezinho, ele é calvo. Ela não. Tá vendo? Para aparecer a calvície nas mulheres, o gene para alopecia tem que aparecer em homozigose. O cesão tem que aparecer em homozigose. E mesmo assim, há uma perda de cabelo, o cabelo fica mais ralinho, mas não é igual ao que acontece em homens, porque isso tem uma influência direta da testosterona, que é um hormônio masculino. Então, certamente... Ah, não. Esquece. Eu ia falar bem assim, eu ia falar, se meu pai é careca, eu vou ser careca também. Mas tem a chance dele ser heterozigoto e minha mãe ser recessiva, né? Isso. Isso, aí tem a chance de você não ser. Com certeza. Beleza? Pode seguir? Pode, galera? Pode. Sim. Beleza. Então, olha só, gente. Nós já estamos com sistema BOIMN, fator RH, heranças relacionadas ao sexo, ligada, restrita, influenciada. Beleza? Beleza. Ok. Você já sabe o que eu vou fazer, né? Marcar uma avaliaçãozinha para não acumular demais, beleza? Algumas aquelas dicas, né? Essa aqui eu já tinha falado com vocês, ó. Quando a herança é autossômica recessiva, você vê com pais normais, ó. Pais normais tendo filho afetado, ó. Pais normais tendo filho afetado. É típico de uma herança autossômica recessiva. Está afetando tanto homem quanto mulher, ó, numa proporção similar, beleza? Autossômica dominante. Você vai ter um dos pais afetados, o outro não, e prole afetada a maioria. Típico de herança autossômica dominante. Ligada ao Y, ó, só afeta homem.
Tá vendo? Só afeta homem. Ligada ao X. Lembra que eu falei? Se está ligada ao X e é recessiva, para que acometa um homem, um único alelo é o suficiente. Em mulheres eu preciso de 2. Então, repare, ó. Casal normal tendo filho recessivo, afetado. Só que só homem afetado, tá vendo? Que não está aparecendo mulher. Então, a maioria é homem. Aí você já imagina que ela é recessiva e ligada ao sexo. Ligada ao sexo dominante. Pais. Um pai afetado normal com filhos afetados. O professor, ela não poderia ser ligada ao Y recessiva, não? Ligada ao Y recessiva? Sim. Não. Tipo, o pai não ter e a mãe ser heterozigoto. Não sei. Tá ligado ao Y, né? Ah, é. Faz nem sentido. Tranquilo? Fechou? Sim. Ficou claro aí? Ficou. Beleza. Isso aqui, galera, assim, com o tempo, vocês vão pegando essas mães, assim, se fazer exercício, é o que eu falei, tem que fazer exercício. Se fizer exercício, você vai pegando essas mães, assim, chega uma hora que lá no quinto exercício, que é a mesma coisa, vai se repetindo, sabe? Aí você bate o olho, você já sabe o que é. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso você tem 5 minutos para fazer uma questão lá no Enem. Você pega uma dessa, você faz em 30 segundos. Aí, aqueles 5 minutos que você tinha que fazer uma questão monstro de matemática ou de física, você ganha 10. Sacou? 9,5, né? Então, fica assim. Você pegar essas manhas, você agiliza a sua vida, né? Professor, pode aqui, falar. volta ali rapidinho. Volta. Se ela é ligada ao X, então, tipo assim, se o homem tem o negócio X, já vai ter a doença, não é? Sim. Se Tá, ela for então, dominante, né? Você tá falando? Ou recessivo. Isso, por que eles têm mais mulheres do que homem? Aonde? Aqui? Embaixo, Ué, porque o que o pai pode dar para a filha? Só o X. Né? Só o X. Se é dominante. Não. Você entendeu ou não? Não. Ó, o homem, ele é XY, certo? Sim. Então, esse homem está carregando, vamos botar que seja, sei lá, um Dzão lá de qualquer coisa, que é dominante, né? Que a gente está falando de dominante. Essa mulher não tem. Se essa mulher não tem, ela vamos botar um azão aqui para não confundir com o daltonismo. Vou botar um azão aqui. Aí aquela vai ser azinho, certo? Sim. Então, o que o pai dá para essa filha? É o X. X. Não é dominante? Uhum. Então, elas serão afetadas. Mesmo que receba o Xzinho da mãe, né? O que esse pai deu para o filho? X. O Y. Verdade. O Y. Então, ele recebeu dessa mãe um Xazinho. Então, os meninos não serão afetados. Entendi. Entendeu? Sim. Beleza? Mais alguma coisa, gente? Nada? Pessoal, a segunda lei de Mendel, a gente já tinha conversado na aula passada. Lembramos, galera? Ou não? Mais ou menos. Eu falei com vocês que, ao invés de eu ter um único par de alelos segregando de forma independente, eu teria 2 ou mais pares segregando de forma independente. Tudo bem? Ou não? Uhum. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui é um cruzamento de Mendel, né? Porque é genética mendeliana ainda. Então, ele pegou aqui, ó, o Vzão dá uma cor para a semente amarela. E o Rzão dá uma textura lisa. Tá aqui. Falando de 2 características, cor e textura. O recessivo Vzinho deixa verde a semente e o Rzinho deixa a textura rugosa. Se eu cruzar na minha geração parental 2 duplos homozigotos puros, né? Você vai ter, assim, para as características extremas, né? Então, amarelo liso com verde rugoso, você vai ter 100% da sua prole assim, certo? Não é assim? Você vai fazer o quadradinho de Punnett, correto? Quais são os genes quais são os gametos desse cara aqui? Vzão, Rzão. Quais são os gametos desse cara aqui?
Vzinho, Rzinho. Então, 100% vai ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Que é o que eu estou vendo aqui. Certo, gente? É. Sim. Tá de boa? Até aqui? Tá de boa? Uhum. Beleza. Aí eu vou cruzar F1 com F1 para obter F2. Então, se eu vou cruzar F1 com F1, eu vou cruzar dois desse aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quando a gente faz um cruzamento entre duplos heterozigotos, a minha proporção fenotípica mendeliana clássica esperada é de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, eu vou encontrar 9 indivíduos com as duas características dominantes, ou seja, amarelo e liso. Sementes amarelas lisas. 3, eu vou encontrar com uma das características dominantes, por exemplo, amarela rugosa, que rugoso é recessivo, certo? Então, uma dominante, amarelo rugoso. O outro, eu também com um invertido, liso, verde lisa. Peguei uma recessiva e uma dominante, verde lisa. E o 1 vai ser sempre um indivíduo só com característica recessiva, que vai ser o verde rugoso. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, como que eram os parentais, gente? Os parentais eram Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, certo? Certo, galera? Fala comigo. Certo. Beleza. Como é que são os gametos desse cara? Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho. Então, ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Como são iguais, embaixo, né, o outro parental tem que ser igual, certo? Aí você começa a fazer os cruzamentos. Gente, eu falei isso para vocês na aula passada. Falei, não? Falou. Então, olha só. Vzão, Rzão, amarelo liso. 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 Aí aqui não. Vzão, Rzão, amarelo liso. Vzão, Rzão, amarelo liso. Vzão, Rzão, amarelo liso. Vzão, Rzão, amarelo liso. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou ter uma proporção de 9 em 16 com duplas características dominantes. Amarelo e liso. Beleza até aqui? A continha que eu fiz? Beleza. Beleza, ó. Um Vzão sem Rzão. Então, amarelo. Amarelo, rugoso. Amarelo, rugoso. Amarelo, rugoso. Então, ó. 1, 2, 3. Com uma característica dominante, que era a cor. Aí eu vou olhar o resto. Ó. Verde, rugoso. Verde, rugoso. Verde, rugoso. Uma característica dominante que é a outra, que é a textura, certo? Então, ó, 3 verdes rugosas. 3 verdes lisas, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 3. Aqui, ó, 3 verdes lisas. Essa aqui, ó, seria amarela rugosa, certo? Aqui, ó, 3 em 16, amarelo rugoso. E sobrou um duplo recessivo, verde rugoso. Então, essa proporção é a proporção fenotípica esperada num caso de dois alelos, né? Com segregação independente, lembrando disso, tá? Toda vez que a gente fala em genética mendeliana, a gente está falando de segregação independente. Por que você está falando isso? Estou falando isso porque, às vezes, os alelos estão no mesmo cromossomo.
Aí, se os alelos estão no mesmo cromossomo, a história muda. Concorda comigo? Ou não? Ou não entenderam o que eu falei? Tipo, se tiver no mesmo cromossomo, não tem como dividir, tipo, você Não tem separar como os dois. separar de forma independente. Ah, tá. Né? Aqui, ó, aqui a historinha é assim, ó. Você tem 2 cromossomos, onde tem o Vzão, por exemplo, né? E o Vzinho. E você tem um outro par de cromossomos homólogos, onde você tem o Rzão e o Rzinho. Só, aí beleza, genética se segrega independentemente, estão separados, né? É genética mendeliana clássica. Agora, se eu tivesse feito assim, ó, eu tenho 2 cromossomos, aí tem um Rzão aqui, o Rzinho aqui. Aí, por exemplo, o Vzão aqui e o Vzinho aqui, eles já não estão mais em cromossomos separados. Então, não tem segregação independente. Eles estão no mesmo cromossomo, aí a historinha, a conta muda. Aí a gente fala isso mais pra frente um pouquinho, chamamos de linkage, ou alelos ligados. Aí a historinha muda um pouco. Beleza, gente? Perguntinhas? Nada? Beleza. Beleza, nada. Vocês são muito top, né, gente? Diferenciado. Que isso, professor? Obrigado. Nossa, eu sinto que você está sendo sarcástico. Não, pô, Aí, ó. tô falando sério. Eu Aí. sempre falei isso pra vocês, gente. Gente, entendam, vocês estão Então tá na bom. elite. Vocês estão na elite da educação capixaba. Isso é fato. Entendeu? Caramba. Vocês só precisam, assim, vocês não precisam dar mole, entendeu? Que a galera aí, ó, a galera aí atrás, aí fora, tá? Ninguém tá correndo atrás, sabe? Só não pode dar mole. Mas que vocês estão na elite, vocês estão, sem dúvida. Beleza? Que é isso? Muita E aí, galera, só, eu tenho mais de. Ó, eu devo ter uns 1.000 alunos por ano, mais ou menos. E eu tô falando, e isso há 25 anos já. Então, assim, eu tô falando com muita propriedade, eu tô puxando saco de ninguém, não, até porque eu não preciso fazer isso. Né? Beleza? Bom, aí vamos lá. Isso aqui também a gente comentou, galera. A gente falou isso na aula passada, a questão do número de gametas diferentes que o indivíduo ele é capaz de produzir. Aí vocês vão usar, né, o 2 elevado a n, onde n se refere a quem? Ao número de alelos. Pares de pares em heterozigose. É isso aí. Que esses é que fazem diferença, né? Aqueles que estão em homozigose não faz diferença. Então, se eu boto lá, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eu tenho 2 pares em heterozigose, então eu vou formar 2 elevado a 2. Então, são 4 gametas diferentes. Se eu tivesse mais um par aqui, então seria 2 elevado à terceira. Se eu tivesse esse par aqui, ó, continuaria 2 elevado à terceira. Se eu tivesse esse par aqui, ó, eu teria 2 elevado à quarta. Beleza? Se eu tivesse mais um par aqui, ó, Fzão, continuaria com 2 elevado à quarta. Porque só conta os pares em heterozigose. Concordamos? Sim. Ó, 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Esse não conta. 4 aqui, esse não conta. Então, 2 elevado à quarta seria o número de gametas possíveis nesse indivíduo. Diferentes, né? Claro. Show? Show. Igual aqui, ó, no nosso exemplo, ó. 1 em heterozigose, esse aqui eu não vou contar. 2 em heterozigose, esse aqui eu não vou contar. 3 em heterozigose. Então, meu número de gametas diferentes, 2 elevado à terceira. Nenhuma pergunta, nada de nada? Por enquanto, não. Por enquanto, tá tranquilo. Beleza. Aí, galera, então, olha só. Poligenia, herança quantitativa e interação gênica, para não acumular,
eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Beleza. Ok. É isso mesmo. Pode falar. Você tava falando sobre avaliação, você tá pensando em marcar a data já? Mais umazinha, né? Já não Se se não me engano, enrolar acho que você tanto. já marcou, não? Pra essa semana, Marquei. sexta-feira. Bom, pra gente não. Não, acho que eu Não marquei marcou não, Daniel. Não, então tô ficando Não. completamente maluco. Vamos marcar uma para sexta, sábado? Sim. Hoje é segunda ainda? Pode ser. É. Grupo sanguíneo e herança ligada ao sexo só. O que vocês acham? Tá maravilhoso. Ligado ou Acho uma restrita? boa. Professor, Tudo ligado, tudo relacionado ao sexo, né? Fala, alguém tá Tá. me chamando aí. deixa pra domingo a prova. Vocês preferem domingo? Domingo eu não gosto, não. Eu não. Abre Ai, sábado domingo é e o fim fecha da domingo. picada, então não Domingo aguentei. é Abre difícil. sábado e fecha domingo à noite. Eu acho justo. Ou de manhã, sei lá. Sábado até Abre. domingo, meio-dia. Domingo eu E não aí? gosto, não, gente. Só tô. É porque Eu não curto, Não, não. então dá pra fazer os 2 dias. Mas deixa eu só Perfeito. saber aqui. Por que do domingo? Não entendi o domingo. é porque dá pra estudar mais sábado, entendeu? Porque a semana toda tem aula. O dia inteiro, assim. Mas vocês estão tendo aula ao vivo assim? A gente não tanto. Uma Eletro não. Complicado, né? Mais ou menos. Eletro não. Hoje a gente tem aula o dia inteiro. Duas aulas por dia. Em eletro, vocês têm quantas disciplinas assim? A turma de eletro. Ó, Ah, biologia, química geografia. e Geografia, geografia. 3, projetos. 4. É, projetos, verdade. 4. Ninguém vai. Tem aula de química hoje, gente? Português Ai, tá também. complicado eu chamar. Português, português